Tudo bem, gente? Pessoal de casa, estamos aí novamente, depois do Enem. O Enem, Biologia estava bem tranquilinho, né? Deu para resolver tudo numa boa, tranquilinho. Então, vamos continuar aqui. A gente, nas aulas passadas, a gente começou a embriologia, falou dos tipos de ovos, padrões de segmentação, né? Falamos da formação da mórula e da blástula, e quando chegou em blástula, a gente falou de célula-tronco, né? Aquelas células indiferenciadas que estão na blástula, certo? Falamos de célula-tronco e clonagem terapêutica. E aí depois falamos da gastrulação, que é quando já começa, né? Depois da blástula a gente tem a formação da gástrula, que é quando já começa a diferenciação das células, certo? A gente fez uma classificação conforme o destino do blastóporo, vocês lembram disso? Que é o blastóporo originando da boca, o animal é protostômio, ele originando o ânus, o animal é deuterostômio. A gente fez uma classificação também quanto ao número de folhetos germinativos do embrião. Tem 2 folhetos, porífero e quinidários, né? São os diblásticos. Os outros animais têm 3 folhetos, são os triblásticos. Então hoje a gente continua aqui na biologia A, falando de embriologia. Para terminar a parte de embriologia hoje, vamos falar do processo de neurulação. Tá? Olha só, pessoal, o ovo faz as divisões, forma mórula, forma blástula, mórula uma esfera maciça, lembra de amora em latim, a blástula uma esfera oca, e aí a blástula tem aquele dobramento que a gente viu no videozinho na aula passada, né, numa animaçãozinha, e a gente chega na gástrula. A gástrula é uma esfera oca que tem um buraquinho aqui, tem 2 camadas de células, e a cavidade chama-se arquêntero, que vai virar o tubo digestório, né, e o blastol para poder originar a boca ou ânus. Aqui estamos vendo um corte transversal da gástrula, com as 2 camadas de células, a ectoderme e a mesentoderme. Pessoal, esses desenhos aqui vão mostrar pra gente o que a gente chama de neurula. Esse é o processo de neurulação. Então, logo após a fase embrionária chamada gástrula, que é onde começa a diferenciação das células, a gente vai ter a fase seguinte, que é a formação da neurula. Tá bem? Na gástrula, a gente tem 2 camadas de células. A ectoderme são as pequenininhas aqui de fora, mais externa, e a mesentoderme, as maiorzinhas aqui de dentro. Tá? O que vai acontecer? Na neurulação, na formação da neurula, a gente vai ter o surgimento de uma terceira camada de células, de um terceiro folheto germinativo, folheto embrionário. Tá? Por quê? A mesentoderme vai se dividir em meso e endoderme. Por isso que ela chama mesentoderme, porque até na aula anterior alguém me perguntou, pô, Marquinhos, não dá para chamar de ecto e endo? Tá? Quando para por aqui, no caso dos diblásticos, beleza. Mas os outros animais, né, que não são diblásticos, os que são triblásticos, a mesentoderme se diferencia em meso e endo. Daí o nome mesentoderme. Tá? Então a gente vai ter o surgimento de uma terceira camada de células que a gente chama de mesoderme. Então a gente vai ter na neurula 3 camadas de células. A ectoderme, que são essas amarelinhas pequenininhas, e as azuis. A mesoderme, meso de meio, né, que são essas marrons e as rosas. E a endoderme, as amarelas grandes aqui de dentro. Tá certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, olha só. A mesentoderme vai se multiplicar e vai se dividir em meso e endo. A ectoderme continua sendo ectoderme, porém, existe a diferenciação nesta fase aqui de algumas células da ectoderme que vocês estão vendo aqui em azul. A ectoderme vai ter a diferenciação de algumas células que viram a placa neural, depois viram a goteira neural e por último viram o tubo neural. Então a gente tem 3 camadas de células no estágio de neurula do embrião. Ectoderme, amarelinhas pequenas e azuis, mesoderme, marrons e rosas e a endoderme, as amarelas grandes. Tá bem? Galera, essas células azuis que viram o tubo neural, elas são derivadas da ectoderme, elas são células da ectoderme. Tá? E elas vão dar origem no indivíduo quando nasce ao tubo neural, o tubo neural, perdão, vai dar origem ao cordão nervoso dorsal, que nós chamamos de medula espinhal. Aquela medula que está dentro da coluna vertebral, que traz a mensagem do encéfalo para os membros, para a locomoção, por exemplo. Então, o tubo neural vai originar o cordão nervoso dorsal, vai originar a nossa medula espinhal. Tá certo? A medula espinhal vem do tubo neural, que é da ectoderme, derivado da ectoderme, da parte mais externa de células do embrião. Tá? Muito bem.
estão vendo essas células aqui em marrom? Elas são da mesoderme. E esse conjunto de células da mesoderme em marrom, a gente chama de notocorda. A notocorda, ela é uma estrutura da mesoderme que está no embrião e que pode dar origem à coluna vertebral. Então essa notocorda, quando o animal é vertebrado e ela dará origem à coluna vertebral, tá? A notocorda, ela vai dar origem à coluna vertebral que vai envolver a medula espinhal. Então, essas células em marrom vão dar origem à coluna vertebral. Tá? E essas células em azul vão dar origem à medula espinhal, que está dentro da coluna. Só um detalhe. Não são efetivamente as células em marrom que viram os ossos, as vértebras da coluna vertebral. Elas vão marcar o espaço da coluna vertebral e no momento da formação da coluna, as células da notocorda em marrom vão ser substituídas pela coluna vertebral. Então, o termo correto, assim, a definição correta não é que a notocorda forma a coluna vertebral. A notocorda será substituída pela coluna vertebral. Ficou claro? Quem vai formar a coluna vertebral são essas células em rosa aqui. Então, as células da notocorda marcam espaço e depois são substituídas pela coluna vertebral. Se os seres invertebrados têm notocorda, o que acontece? Seres invertebrados, na sua grande maioria, não têm notocorda. O cara vai ser invertebrado, não tem notocorda. Mas tem um grupinho de transição que a gente chama de protocordados. Proto quer dizer primitivo. Os protocordados, eles têm notocorda na fase embrionária, mas a notocorda não vai ser substituída pela coluna vertebral. Então tem notocorda na fase embrionária, essa notocorda persiste como notocorda na fase adulta, mas não vai trocar por coluna vertebral. Então uma transição. Tá? Então eles são cordados, só que eles não têm coluna não são vertebrados. É um grupinho de transição. Aqueles invertebrados mais clássicos lá que a gente tem, molusco, artrópode e tal, não tem notocorda. Tá? Mas nesse grupinho tem a notocorda, mas ela não dá origem à coluna vertebral. A gente chama de cordados invertebrados, são os protocordados. Tá bem? Beleza. Gente, olha só. Então, vocês entenderam que essas células aqui, azuisinhas, da ectoderme, formam a medula espinhal e essas aqui vão dar origem à coluna vertebral. Tá bem? Bom, vocês estão vendo essas células em rosa? Elas chamam-se somitos. As células em rosa chamam-se somitos. Tá? Os somitos são células da mesoderme que vão formar grande parte das nossas estruturas. Tá? Os ossos são formados pelos somitos. Os músculos são formados pelos somitos. Então, eles são as células que mais se multiplicam e dão origem à maior parte das nossas estruturas corporais, os somitos. E eles são células da mesoderme. Tá? Vocês estão vendo que os somitos, eles envolvem uma cavidade, né? Eu tenho um buraco que é envolvido pelos somitos. Esse buraco tem um nome. Vou botar aqui para o pessoal de casa que talvez não está enxergando direito. Aqui, ó. Celoma. O celoma é a cavidade que está aqui dentro dos somitos. Então eu tenho, né, os somitos envolvendo o celoma. Pessoal, o celoma é cavidade no indivíduo, né, na fase embrionária, que vai virar cavidade no adulto. O nosso corpo ele é cheio de cavidade. Tem a cavidade onde encaixa o coração, os pulmões, os rins, o fígado. São espaços aonde os órgãos se encaixam. Tá? O celoma é a cavidade embrionária que vai se tornar essas cavidades no indivíduo quando nasce. Certo? Os órgãos, músculos e ossos que preenchem essas cavidades são fabricados pelos somitos. Não faz sentido isso pra gente? Tu tem as cavidades, né? Esse celoma é a cavidade aqui no embrião, vai crescendo, vai virando cavidades maiores, e os somitos vão dando origem aos músculos, ossos, que vão preenchendo essas cavidades. Perfeito? Então, o celoma é uma cavidade embrionária que está aqui envolvida pelos somitos e que vai se tornar uma cavidade, vai se tornar cavidades no indivíduo quando nasce. Pessoal, só tomem cuidado. O celoma forma as nossas cavidades corpóreas menos o tubo digestório. Porque o tubo digestório vem daqui, ó. Lembra do arquêntero? Ó, tava aqui, aí as células de cima da mesentoderme vão lá, formar a mesoderme, beleza, mas o arquêntero continua aqui. Certo? Era a cavidade que tinha na gástrula e que persistiu aqui na neurula. Então, o tubo digestório, que começa na boca e termina no ânus, nos animais que têm tubo digestório completo, né? O tubo digestório vem do arquêntero aqui, ó, intestino primitivo. Agora, as outras cavidades corpóreas
vem do celoma. Tranquilo? Beleza. Nós já vimos uma classificação dos indivíduos, né, na questão embrionária, quanto ao número de folhetos germinativos, número de folhetos do embrião. Diblásticos é quando o cara vai só até a gástrula, lembra? Aí é porífero e cnidário, tem só 2 camadas de células, diblásticos. Os outros animais vão até a neurula, então são os animais triblásticos, porque tem 3 camadas de células. Ectoderme, amarelinhas pequenas e azuis. Mesoderme, marrons e rosas. Endoderme, as amarelas grandes. Fechou? Beleza. Vimos uma outra classificação quanto ao destino do blastóporo. Se o blastóporo aqui origina a boca, o animal é protostômio. Se origina o ânus, o animal é deuterostômio. Lembrando, protostômios são os invertebrados, deuterostômios vertebrados. Tem grupinho de transição que ainda é invertebrado, mas já é deuterostômio, os equinodermos. Tá? Agora nós vamos ver uma terceira e última classificação. Essa terceira e última classificação tem a ver com o celoma. Tá? Tem a ver com o celoma. O que vocês estão vendo aqui é um embrião, uma neurula, um embrião na face de neurula, de um animal celomado. Celomado verdadeiro. Celomado, ele tem celoma verdadeiro. O que é o celoma verdadeiro? É quando a cavidade, o celoma, é totalmente envolvida por células da mesoderme. Isso é um celoma verdadeiro. Tá? Então tem aqui a ectoderme, a mesoderme envolvendo o celoma. Isso é um animal celomado. Tá? Então um animal celomado vai ter a ectoderme, aí o tubo neural aqui em cima da ectoderme, vai ter a endoderme aqui no meio, endoderme, células da endoderme, e vai ter, né, a notocorda, vou desenhar aqui a notocorda, e vai ter, então, os somitos envolvendo um celoma, parece um palhacinho, né? Beleza? Então o celoma envolvido pelos somitos, que são células da mesoderme. Isso é um animal celomado. Tá bom? Aí nós temos uma classificação, que são os animais acelomados. O prefixo A em biologia quer dizer o quê? Sem, desprovido de, uma negação. Então, assim, celoma, cara, o celoma é a cavidade. Um animal acelomado é um animal que não tem essas cavidades. Tá? Ele vai ser assim, ó. Vai estar aqui a ectoderme, vai estar aqui, tá? A endoderme, perdão, e a mesoderme dele, cara, vai ser maciça. Não vai ter buraco, beleza? Ele é maciça, ele não tem celoma, não tem buraco. As células estão no amontoado, é acelomado. Só tem um grupo animal que é assim, o grupo dos plateumintos. Eu lembro que no aulão, pro Enem, o Leandro falou de plateuminto, que ele falou de esquistossoma mansoni. Lembra disso? Esquistossomose, né? Beleza? Então, ó, é um verme achatado. Mas qual é o verme achatado mais famoso pra gente? A tênia. A planária, que é um verme de vida livre, mas a tênia, né? Que é um parasita, é a famosa solitária. Certo? Olha só, gente. Os plateumintos, eles não têm celoma, são acelomados. Por isso que eles têm o corpo achatado. A única cavidade que eles têm é a cavidade que vem daqui, ó. Do arquêntero, tubo digestório. Eles não têm outras cavidades corporais. Por isso eles são achatadinhos. Certo? E aí nós temos os animais pseudocelomados. O que quer dizer pseudo? Falso. Pseudo quer dizer falso. É um falso celoma. Atenção, gente. Esses animais vão ter aqui a ectoderme, vão ter aqui a endoderme, tá? Só que qual é o problema? O celoma deles, tá vendo que aqui um celomado verdadeiro, o celoma é todo revestido por células da mesoderme, tá vendo? Num pseudocelomado, o celoma é revestido em cima pela mesoderme, mas a parte de baixo é revestida pela endoderme. Então por que é pseudoceloma? Porque o celoma não é totalmente revestido pela mesoderme. É revestido pela meso e pela endo. Então isso é pseudoceloma. Só tem um grupo animal assim, que são os nemateumintos, nematódios, vermes de corpo cilíndrico, a lombriga. Beleza? Certo? Então essa é a classificação quanto ao celoma. Ficou tranquilo? Tá beleza? Então tá. Bom, galera, aqui a gente termina a parte de neurula.
Só que eu preciso que agora, tá, fique bem claro na cabeça de vocês o seguinte. A neurula tem 3 camadas de células. Olhem o desenho. Ectoderme, amarelinhas pequenas e as azuis, o tubo neural da ectoderme. Mesoderme, as marrons da notocorda e as rosas, os somitos. Endoderme, as amarelas grandes aqui. Beleza? Então tá. Pessoal, nós temos então, tá, uma tabelinha com o destino dos folhetos embrionários. O que a ectoderme forma, o que a mesoderme forma e o que a endoderme forma. Tá? Bom, aqui nessa tabela está muito específico. A ectoderme ou ectoderma, tanto faz a terminação, forma a epiderme, que é a parte mais externa da pele, lembra? A pele tem 3 camadas. Epiderme, que é tecido epitelial, derme e hipoderme são tecidos conjuntivos. O epitelial, epiderme, tá, é formado pela ectoderme do embrião. Então, o embrião, né, a sua ectoderme forma a epiderme e os anexos epidérmicos. Unha, garra, tá, pelos, cabelo, tá bem? Então forma a epiderme e os anexos epidérmicos. Forma também todo o sistema nervoso. Tudo, cara. Encéfalo, né? O cérebro, que é uma parte do encéfalo, né? Medula, nervo, gânglio nervoso, tudo vem da ectoderme. Então a ectoderme forma, tá, a epiderme, que é a parte externa da pele e os seus anexos, e forma todo o sistema nervoso. Tá certo? Isso vem da ectoderme da neurula, do embrião. O que a mesoderme forma? Os somitos lá, as células em rosa. Forma a segunda camada da pele. Tá vendo? As camadas mais internas da pele, a derme. Forma todo o sistema muscular, todo o sistema circulatório, todo o esqueleto, todo o sistema urogenital, rins, os dutos, tá? Tudo, bexiga, tudo vem da mesoderme. O que a endoderme forma, cara? A endoderme forma, tá, os revestimentos internos dos nossos órgãos que são ocos. Revestimento interno do tubo digestório. Revestimento interno, quando ele fala epitélio, é epitélio interno, tá, galera? Então, revestimento interno do tubo digestório. Revestimento interno do tubo respiratório, das vias respiratórias. Revestimento interno, tá, da bexiga urinária. Então, os nossos órgãos viscerais internos, que são ocos, o revestimento interno deles veio, o epitélio de revestimento interno, veio da endoderme. Tá certo? Então, ó, a ectoderme do embrião, da neurula, a ectoderme, aquelas células amarelinhas pequenininhas e as azulzinhas. Então, elas formam toda a epiderme e os anexos e todo o sistema nervoso. Tudo. Tá? A mesoderme, cara, forma os músculos, os ossos e os órgãos. E a endoderme forma o quê? Forma os revestimentos internos dos órgãos ocos. Tá tranquilo? Endo, dentro. Fechou? Então não é difícil de gravar. Você não precisa decorar tudo isso aqui. Lembra? Ectoderme, ecto fora. Então a ectoderme do embrião, epiderme e anexo do sistema nervoso. Mesoderme, os somitos lá, músculos, ossos e órgãos. Endoderme forma o quê? Os revestimentos internos. Ficou tranquilo, gente? Não é difícil de gravar. Agora pensa no seguinte. Há pouco a gente estudou a histologia. E quando nós estudamos a histologia, nós falamos da origem dos tecidos. E eu falei assim para vocês, gente, o tecido epitelial é o único que pode ter as 3 origens embrionárias diferentes. Então, se a gente voltar na figurinha aqui, ó, o que acontece? Tecido muscular, cara, vem da mesoderme. Só da mesoderme, não interessa que músculo é, vem da meso. Certo? Tecido ósseo, veio da mesoderme. Tecido cartilaginoso, veio da mesoderme. Tecido nervoso, veio da ectoderme. Não interessa que parte do tecido, veio da ectoderme. Então, cada tecido tem só uma origem embrionária. O único tecido que pode apresentar as 3 origens embrionárias diferentes é o tecido epitelial. Ah, a epiderme não é um tecido epitelial? Veio da ectoderme. Glândulas não são tecidos epiteliais glandulares? Várias glândulas vieram da mesoderme. Tá? O revestimento interno do estômago, do intestino, não é tecido epitelial? Veio da endoderme. Ele é o único tecido que pode ter as 3 origens embrionárias diferentes, e isso é muito importante. Tá certo, pessoal? Oi? Ele pode ter as, assim, ó, pode ter as 3 origens embrionárias diferentes, por quê? Depende de que epitélio eu estou falando. Tá? Olha só, se estou falando do epitélio da epiderme, né, tecido epitelial,
esse epitélio, esse tecido epitelial veio da ectoderme da neurula, do embrião. Estou falando de uma glândula, tenho glândulas que são mesodérmicas, vieram da mesoderme. Revestimento interno da bexiga, por exemplo, ou das vias respiratórias, vieram da endoderme, e tecido epitelial também. Então depende de que epitélio eu estou falando, de que tecido epitelial eu estou falando, pode ter vindo de uma, né, de um folheto germinativo, ou de outro, ou de outro. Ele é o único tecido epitelial que pode ter as 3 origens. Os outros tecidos vão ter uma origem só. Muscular, não interessa que músculo é, veio da mesoderme. Certo? Alguma pergunta, gente? Não? Então tá. Essa tabelinha aqui vai estar lá disponível para vocês no arquivo. Tranquilo. Tá? E agora, eu vou mostrar para vocês então algumas fotinhos. Isso aqui é a primeira segmentação de um óvulo humano. Certo? Aqui, ó. Segmentou em 2 blastômeros. Lembra da segmentação? 2 blastômeros. Aqui. Depois a gente chega numa mórula. Olha que bonita a mórula humana. Isso aqui, ó, todo mundo já foi assim. Né? Alguns não melhoraram muito. Também. Aqui é a mórula humana. Por isso parece uma amora mesmo. Né? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, isso aqui é um ultrassom colorido. Tá? Bonitinho. Eu ouvi um ai que bonitinho. Não, tá brincando, né, cara? Ó, isso aqui não é bonitinho, né? Aliás, bebê, quando nasce, também não é bonitinho, né? Vai ficar bonitinho depois de umas 2 semanas, né? Tem aquela cabeça desproporcional e tal. Então tá, olha só. Galera, primeira coisa, a gente na nossa próxima aula vai falar de anexos embrionários, isso é bem importante. E aí, já vou deixar claro para vocês o seguinte, ó. Nós não estamos dentro da placenta. Tem gente que acha que a gente está dentro da placenta. Não. A placenta está grudada na parede do útero e ela se comunica com a gente pelo cordão umbilical. Tá? O feto não está dentro da placenta. Aquele anexo embrionário que a gente está dentro, eu já vou falar o nome dele, já vou mostrar aqui uma figura melhor. Tá? Então isso aqui é um embrião humano no primeiro mês de gestação. Se você pega, embriões de vários animais diferentes nos primeiros estágios de desenvolvimento, de um humano, de um outro mamífero, de um réptil, de uma ave, de um peixe, eles têm uma semelhança muito grande, cara. Isso mostra a nossa proximidade, o nosso parentesco evolutivo. Tá? Então está aqui o embrião humano com o primeiro mês de gestação. Né? Aqui estão os somitos, lembra dos somitos, células da mesoderme que vão formando várias coisas ali no corpo? Tá? Então aqui tem alguns somitos, mas eles já começaram a trabalhar. Ó. O cérebro não, o cérebro brain, né? O cérebro veio da ectoderme. Mas olha só, coração é músculo, veio da mesoderme. Tá vendo? Aqui vai surgir o coração, aqui é fígado. Arm bud é a regiãozinha que vai formar os braços. Daqui vão surgir os braços. Leg bud é a regiãozinha que vai formar as pernas. E tail em inglês é cauda, rabo. Aqui é a regiãozinha que vai formar o rabo. Nós temos uma caudinha até o terceiro mês de gestação. Não é um rabo gigante, assim. Uma caudinha, um prolongamento do cóccix, é verdade. Essa caudinha ela é recolhida por apoptose depois. A apoptose é morte celular programada. Então a cauda ela é formada igual. Tá? A gente tem também membranas interdigitais. Elas são formadas, membranas interdigitais, isso nos indica um parentesco lá com animais aquáticos. Elas são formadas, membranas digitais, e daí depois são recolhidas. A cauda é a mesma coisa. Às vezes, ocorre uma falha nessa apoptose, nessa morte celular programada. E a pessoa pode nascer com as membranas interdigitais, por exemplo. Não é muito problema, o cara com um ano e meio de idade faz uma cirurgia para retirar essas membranas, tá? Beleza? Nada muito grave, certo? E a cauda a mesma coisa. A pessoa pode nascer com prolongamento do cóccix, com uma caudinha, certo? Uma falha na apoptose, já é mais incomum. Né? Aí se faz uma cirurgia e tira também, tá bom? E então a gente tem até o terceiro mês de gestação uma caudinha, né? Algumas pessoas até nascem com a caudinha, mas depois aí nascem, ela abana quando tá feliz. Não, tô brincando, isso é mentira. Pessoal, maldade, né? Ó, então aqui o primeiro mês, tá? Palhaçada, né, cara? Ó, galera, ó, melhorou um pouco, porque a gente já parece um ET, pelo menos, né? Ó, então tá aqui, né? Segundo mês de gestação, tá? Isso que a gente tá dentro, galera, ó, aqui é a placenta, aqui o cordão umbilical, chegando a placenta, isso aqui é o amnion, bolsa amniótica, saco amniótico. Tá? É isso aqui que estoura lá na hora do parto. Sabe aquela história? Ah, estourou a bolsa, blá, blá, blá. Aqui é isso aqui que estoura. Certo? Então a gente não está dentro da placenta. A gente está dentro do amnion, bolsa amniótica.
Esse líquido serve, no nosso caso, nós humanos, principalmente para amortecimento de choque mecânico, pancada. Tá bom? A gente vai falar dele na próxima aula. Muito bem. Aí aqui, os olhos, né? Os olhos eles são formados juntos, depois eles separam. Tá? Aqui. Beleza? No terceiro mês, o que a gente tem de novidade aqui? Costelas, o baço, tá? Aparecendo aqui já, e a orelha. A orelha. Tá? Isso no terceiro mês. No quarto mês, tá? A orelha aqui, crescendo ainda. Tá vendo que a bolsa miniótica está ficando pequena, porque a gente vai crescendo e ela não cresce, né? E aqui surge a pálpebra, porque a gente já tem o olho, mas a pálpebra é só no quarto mês. Certo? Entre quarto e quinto mês é que dá no ultrassom geralmente para ver o sexo. Então aqui, um feto com 5 meses, né? Uma menina. Beleza? Dá para ver, né? A genitália externa, a vulva, né? Vagina é o canal vaginal. O nome da genitália externa é vulva. Tá? Esse é um nome antigo, tentaram mudar, mas o nome novo não pegou. O nome novo é pudendo feminino. Não fica legal. Vulva é mais bonitinho, né? Tudo bem. Então tá aqui, já tá virando ginasta, tá vendo? Né? Tudo amassado aqui, mas tá confortável, tranquilo. Tá? Quinto mês. Sexto mês surge o lanugo e o vernix, que são estruturas, né? Uma melequinha e um pelinho bem ralinho para proteger a pele do bebê na hora do nascimento. Sexto mês. Tá? Sétimo mês tá aqui. Tá vendo? Sétimo mês. Já tá, a situação tá complicada, né? Brincadeira, gente. Ele tá confortável aqui. O bebê tá confortável. Pra ele tá numa boa aqui. Certo? É pra mãe que não tá confortável, né? O oitavo mês, aí ele mudou de sexo. Não, tô brincando, é outro. Ó, isso não acontece, né? O cara fala, o pessoal de casa, isso é brincadeira, não acontece, tá? O cara fala, ó, a pessoa falou que ele tá mesmo mudando de sexo, né? Não. Ó, isso aqui é outro ultrassom, eu peguei vários, né? Fiz uma compilação, assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui as estruturas, tá? Ó, isso aqui é o pé esquerdo, a luz está atrapalhando um pouco, tá? Mas o pessoal de casa talvez não tá conseguindo ver nada. Depois o arquivo vai pra internet, vocês veem, tá, galera? Não fiquem bravos. Aqui tá o pé esquerdo, aqui tá o pezinho direito, tá vendo? O joelhinho dele aqui, pá, um ângulo de 90 graus quase, né? O pezinho direito, a mão esquerda, a mão direita não tá aparecendo, isso aqui é o narizinho, tá de lado assim, certo? Então o cara já tá bem amassadinho ali, né? Por isso que ele nasce todo amassado, né? Beleza. Então, aqui no oitavo mês. E depois, né, o nascimento, certo? Então, galera, aqui a gente tem, ó, uma animaçãozinha, só para mostrar que nos primeiros, se eu pegar assim, ó, né? Olha o tamanho da cabeça. Se eu pegar aqui, ó, nesses primeiros estágios, tá? O que acontece? Tu faz a comparação do embrião de vários animais, né? Se tu pegar todos os vertebrados ali, de peixe até mamífero, tu pega vários animais nos estágios iniciais de desenvolvimento, cara, levando em consideração proporcionalmente o tempo de desenvolvimento total, né? Então tu pega nos estágios iniciais, cara, tu vai ter uma similaridade muito grande entre os embriões. Isso é uma evidência de evolução. A gente chama de evidência embriológica. Tá? Tem evidências bioquímicas, tem evidências fósseis, isso aqui é uma evidência embriológica. Tá certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Então, gente, nos vemos amanhã. Amanhã a gente trabalha os anexos embrionários e aí a gente mata de uma vez por todas a parte de embriologia e entramos na fisiologia humana. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite pra vocês.